Bem, pessoal, então vamos lá. Então vamos iniciar a nossa aula de química de hoje, tá bom? Vamos começar do básico, né, da introdução à química e vamos conhecendo cada parte. No primeiro ano, nós estudamos a química chamada de química geral. É aquela química de introdução, tá? Em que nós temos os conhecimentos básicos e vamos estudar, por exemplo, o estudo da matéria, o estudo do átomo, nós vamos ver tabela periódica, nós vamos estudar as funções inorgânicas, ácidos, bases, óxidos, sais. Vamos saber por que as frutas, certo? Como limão e laranja, têm o sabor azedo, tá? E por que, por exemplo, nós temos substâncias como a banana verde, que nós comemos e ela trava na língua. É como se a língua ficasse amassada, né? Sentindo um gosto meio travant na língua. Então, várias coisas que nós temos no dia a dia, que nós passamos no dia a dia, isso acontece baseado na química. Mas muitas vezes nós não conhecemos os conceitos básicos. E aí agimos naturalmente e não conseguimos identificar. Então, por que que como é o funcionamento de uma panela de pressão? Por que que quando a gente pega um feijão, por exemplo, uma carne, por que que a gente pega uma carne? Quando a gente coloca num recipiente, numa panela, só com a tampa, e em outro, uma panela de pressão, por que que a panela de pressão vai cozinhar a carne mais rapidamente e vai cozinhar ela melhor do que na outra panela, tá? Isso tudo é explicado pela química. Isso várias coisas que nós temos no dia a dia, tá bom? Então nós vamos iniciar a química como sendo a introdução, tá? A alguns conceitos, tá? Então nós temos aí madeira, cadeira, frutas, pessoas ocupam um lugar no espaço e têm massa, né? São constituídos por matéria. Então a química, ela é responsável pelo estudo da matéria, tá? A química é que estuda o que é a matéria, como ela é constituída, de que ela é formada, as transformações da matéria é estudado na química. E o que é matéria, tá? Matéria justamente é essa definição que vocês estão vendo aqui, ó. Matéria é isso que eu estou circulando de vermelho, tá? Essa é a definição de matéria, tá? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? E tem massa. Então, quando você pensa qualquer coisa que ocupa lugar no espaço, qualquer coisa sólida, qualquer coisa líquida é matéria. Aí você pensa, certo, pessoal, professor, mas e o ar? O ar é matéria? Sim, é matéria. É tanto que uma bola cheia de ar e uma bola vazia, ela tem tamanhos diferentes, ela ocupa espaço diferente. Imagina tu ir no supermercado comprar um saco de bola de sopro, tá? Aí você traz o quê? Você pode muito bem pegar o saco de bola de sopro e trazer ele dentro do bolso, tá? Mas vai tentar fazer isso com o saco de bola cheia, amarrado uma na outra, você não vai conseguir fazer. Você não coloca nenhuma dentro do bolso, tá? Por quê? Porque tem ar lá dentro, ocupa espaço. Aí você pode perguntar, professor, mas o que é que não seria matéria? Pensamentos, desejos, sentimentos, tá? Isso aí não é matéria, tá? Luz, por exemplo, não é matéria, não ocupa lugar no espaço, tá bom? Então essa é a definição básica de matéria. Alguma pergunta, pessoal? Não. Não, tá dando Não. para Não, entender direitinho. Se vocês não não. entenderem, é só perguntar, tá? Está. Se eu falar Dá rápido para demais, entender. dá para entender. Se eu falar rápido demais também, vocês me falam, tá? Por enquanto, minha câmera tá meio É. escura, é a lâmpada daqui do quarto. Mas aí eu vou trocar a lâmpada, vai ficar um pouquinho melhor, mais clara. Então, propriedades da matéria. Quais são as propriedades? Propriedades da matéria são características que a matéria como um todo tem, que a gente pode diferenciar um tipo de outro. Por exemplo, o metal. O metal é condutor de eletricidade. A madeira não é um condutor de eletricidade.
O que é condutor? É que deixa passar a eletricidade facilmente. Você tem um pedaço de madeira e um pedaço de ferro. Se você for tocar no fio que tem eletricidade, você vai tocar o fio com um pedaço de madeira ou com um pedaço de ferro? Pedaço de madeira. Com de Madeira. madeira. Exatamente, porque a madeira tem a característica de ser isolante elétrico, enquanto que o ferro é condutor, certo? Elétrico. O ferro ele conduz, ele permite que a eletricidade passe pela sua estrutura, enquanto a madeira não, ela impede que a eletricidade passe, certo? Você tem luva, por exemplo, quem vai trabalhar com rede de alta tensão trabalha com luvas ou de material sintético, ou de borracha, ou de couro, certo? Ele não vai trabalhar com uma luva por exemplo, de alumínio. Ele não vai fazer com um negócio desse. Ele vai tomar um choque, tá bom? E de Então, plástico. de plástico, pode ser de plástico também, certo? Porque cada material tem uma característica, tem propriedades específicas, tá bom? Então, massa, vamos começar a ver algumas propriedades que a matéria possui, tá? Então, a primeira propriedade que a gente vai estudar é a massa. O que é a massa? É a quantidade de matéria de um corpo, tá? Quantidade de matéria de um corpo. Então, toda vez que eu quiser saber a massa, eu vou utilizar, né, um aparelho que vocês conhecem, a balança. Então, toda vez que eu vou utilizar a balança, ali eu estou pesando aquela quantidade de matéria. Seja o nosso peso, quando a gente vai em algum ambiente, numa farmácia, por exemplo, nos pesar para ver quanto é que nós temos de peso. Seja alguma fruta que a gente vai no mercadinho, no supermercado, e a gente vai pesar lá para ver quanto que deu, quanto que estava de massa lá, para que a gente pudesse comprar essa verdura ou a fruta, por exemplo, certo? E várias outras coisas. Então, a massa é o peso, é a quantidade de matéria de um corpo. Agora, existe uma diferença. Eu falei, a massa é o peso, mas na verdade, massa e peso são coisas diferentes. Massa é quantidade de matéria. Porém, peso é a quantidade de matéria influenciada pela gravidade. É por isso que você está vendo nessa figurinha aí, um homem aqui na Terra, ele está pesando 150 quilos. Enquanto que ele, na Lua, ele estaria pesando 25 quilos, aproximadamente. Então, só uma ideia, só um exemplo, tá bom? Então, por que é que a mesma pessoa, um aqui na Terra e outro na Lua, eles vão ter pesos diferentes? Aí você pode dizer, professor, é a mesma massa? Sim. O cara que tem a massa aqui da Terra, ele vai ter a mesma lá na Lua. A diferença Por é causa que, da gravidade. exatamente, aqui na Terra você tem a gravidade que a Terra exerce sobre os corpos, prendendo uma força que puxa os corpos, né? Que prende o corpo na Terra. Enquanto que no espaço você não tem essa gravidade, certo? Ela é praticamente nula, tá bom? Então significa dizer o quê? Que lá fora no espaço, por exemplo, o cara consegue sair saltitando, né? Se deslocar de um para outro. Você já deve ter visto isso em vários filmes, né? A pessoa se deslocando. Agora, de maneira mais específica, né, você vê isso em física, né? Então, em física, a definição de gravidade, ele diz que é o seguinte: dois corpos com tamanhos diferentes vão exercer a força de um no outro. Então, o corpo maior, certo? Exerce uma força sobre o corpo menor, uma força de atração, que é o que chama justamente de gravidade. O planeta Terra exerce uma força de gravidade, uma força de atração sobre as plantas, os animais, os objetos que estão fazendo parte dele, que estão na sua superfície. Tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tipo um ímã. Não entendi. Tipo um ímã. Tipo ímã, exatamente. Só que a característica do ímã é diferente, porque o ímã ele tem um campo magnético, certo? Ele tem um campo magnético que ele atrai, tem capacidade de atrair
objetos. E que objetos é esse? É material metálico. Então, o ímã tem a capacidade, tem a propriedade da matéria, certo? Específica da matéria, de atrair materiais metálicos. É tanto que se você pegar um pedaço de isopor e colocar o ímã, ele não vai fazer nada. Uma bola de gude, de vidro, se você botar um ímã, ele não vai fazer nada. Mas se você botar uma moeda que é de metal, ele vai atrair, certo? E existe dois Certo. tipos de ímã. Existe o ímã natural, que é chamado de magnetita, que é o ímã que nós encontramos no solo e aí lapidamos e utilizamos. E existe outro tipo de ímã, que é o eletroímã, tá? O eletroímã é um ímã que você pode fazer isso, pode fazer até em casa, se você quiser, utilizando eletricidade. Então, como é que você faria um eletroímã? Você pegaria, por exemplo, um prego, certo? Um preguinho. Você pegaria uma pilha e um fio de cobre, por exemplo, tá? Então, ele descascado. O que é que você faz? Você pega o prego, enrola o fio de cobre no prego, tá? E pega as duas pontas que vai ficar sobrando do prego, tá certo? E coloca na pilha. Aí você deixa algum metal, quando você aproxima o prego, ele vai atrair. Ou seja, você fez um ímã, você montou um eletroímã. Agora, quando você for fazer, você cuidado, né? Use luva, porque na verdade o processo de esse tipo de eletroímã simples que você faz em casa, você na verdade está dando um curto-circuito na pilha. E o curto-circuito ele gera o quê? Aquecimento. Então E vai ela pode aquecer a explodir. pilha e vai lhe queimar. Hã? Ela pode explodir. Como a quantidade de energia, né, de eletricidade dissipada é pequena, ela não chega a explodir, tá? Ela não chega a explodir, não. Mas ela tem a possibilidade de esquentar. E aí você pode queimar o dedo, dependendo do tempo que você passa segurando. Mas se arriscar, ela ainda explode. Sim, aí dependendo da quantidade de tempo, dependendo da quantidade que você provoca, né, o excesso, pode vir sim. Tá? E também da qualidade da pilha, né? A gente sabe isso. Até mesmo quando a gente pega a pilha e utiliza nos equipamentos eletrônicos, né? Dependendo da qualidade da pilha, ela pode explodir. Entendeu? Então vamos lá. A outra coisa, é, um outro fato que você pode fazer também é, por exemplo, se você pegar dois pedaços de cobre, né? Dois pedaços de fio, colocar um numa ponta e outro na outra e deixar um pedacinho livre. Pode ser ele encapado, só a pontinha desencapada. Então o que acontece? Se você vai prende com fita, né, a pilha, e aí quando você pega um pedacinho de bombril e você toca um no outro perto do bombril, né, bota os dois encostados no bombril, você vai ver que ele começa a acender, começa a incendiar, ele começa a tocar fogo. Por quê? Porque o que você está fazendo é um curto-circuito. Você está tocando uma ponta, o polo positivo com o polo negativo, e está encostando no bombril. Ali você está dando uma descarga elétrica, está saindo elétrons. Significa dizer que você está retirando o excesso de elétrons da pilha para o bombril. E você está tocando o polo positivo com o polo negativo diretamente. Causa um curto-circuito. Causando curto-circuito, o bombril, ele é uma palha de aço muito fina, então ele começa a pegar fogo. Fica incandescente. Alguma pergunta? Não. Não, tranquilo. Não, Extensão. não. Não, tranquilo. Então, extensão. O que é extensão? Extensão é a mesma coisa que volume, né? Extensão é a área, o espaço ocupado pela matéria, tá? Então, extensão é o espaço ocupado pela matéria. A matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao volume,
né? Ah, lembrando outra coisa, tá, pessoal? Lembrando, a matéria, né, a massa, ela tem unidades. Eu não coloquei aqui. Ela tem unidades. Tem unidades de medida. Geralmente, quais são as unidades de medida que geralmente a gente trabalha com matéria, né? Com massa? A gente trabalha com quilograma, com tonelada, trabalhamos com grama e com miligramas. Essas são as 4 unidades que geralmente a gente trabalha. E a gente precisa E lembrar quilo de... também? Oi? Quilograma? Quilograma, foi o primeiro que eu coloquei. Quilograma, tonelada, grama e miligrama. Tá? São as Certo, quatro foi que eu não mais... percebi, não. Ah, beleza, tranquilo. São as 4 mais utilizadas, tá? E aí você tem que tentar lembrar, a gente vai conversar sobre isso mais na frente, as transformações de unidade, né? As famosas regrinhas de 3. Então, 1 tonelada é igual, né? Equivale a 1.000 quilogramas. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. E 1 grama equivale a 1.000 Miligramas. miligramas. Certo? Essas são as 3 transformações básicas que geralmente você trabalha com massa. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Não? Beleza, então. Não. Então, continuando. Extensão, eu falei que é justamente o espaço ocupado pela matéria, né? Chamado de volume. Né? Então, o volume é justamente aquilo, o espaço em que você ocupa. Né? Então, por exemplo, você está ocupando uma cadeira. Então, apenas você está ali naquela cadeira, certo? Existe uma propriedade, né, da física que diz assim: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Aí você pode dizer: ah, professor, eu sento no colo do amiguinho. Não, mas você não está ocupando o mesmo espaço. Você está ocupando o espaço acima dele, não o mesmo espaço. Tá certo? É a mesma coisa. Você sabe, você tem noção do que é o espaço ocupado, certo? Quando você faz o seguinte, quando você vai para o aniversário de uma criança, né? Você leva seu filho lá, ou seu irmão para uma festa de criança, né? Festa de criança dependendo da índole dos meninos, né? Tem aqueles meninos que são os anjos, né? Para não dizer outra coisa pior, diz assim: não, meu filho é um anjo. A gente imagina o tipo de anjo que é. Aí a gente vai para uma festa de criança. O que é que criança adora no final de festa? É pegar aquelas bolas de sopa. Aí imagine tu pegando um ônibus do outro lado da cidade, né? A Ou então em viatura outra passando. cidade, e tu cheio de bola de sopa dentro do ônibus. Aí você vai ver realmente o que é a propriedade de volume, né? De extensão. Realmente é complicado. Você fica todo tendo que arrastar as bolas pelo meio da rua. Imagine. Você ia falar? Não. Não? Beleza. Então, no volume, nós temos também unidades, tá? Então, quais são as unidades mais utilizadas? Deixa eu só refazer aqui. Quais são as unidades mais utilizadas de volume? Então, nós temos aí metro cúbico, litro, mililitro, que é o ml, e centímetro cúbico, certo? Nós temos essas 4 unidades de medida. Janiele, quer falar? Quero não, professor. Ah, tá. Porque ele levantou a mãozinha porque queria falar. Então, essas 4 unidades Foi são sem as querer. unidades mais comuns. Não, tranquilo. Essas 4 unidades são as unidades mais comuns que nós vamos utilizar aí no nosso dia a dia, tá certo? Na química são as 4 mais utilizadas. E as transformações? Como é que são as transformações? Bem, 1 metro cúbico de volume, né? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros.
1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. 1 litro também corresponde a 1.000 ml. Como 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos e 1 litro corresponde a 1.000 ml, nós podemos dizer que 1 ml corresponde, né, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Ou seja, representa a mesma quantidade, tá? 1 ml representa a mesma quantidade. 1 ml representa a mesma quantidade de 1 centímetro cúbico, tá? Alguma pergunta? Não. Não? Então, beleza. Vamos ver agora isso aqui, ó. Eu acho que essa parte aqui deveria ser um videozinho que não tá funcionando, né? Aí não vai, era só o título de exemplo. Então, densidade. Densidade é uma outra propriedade, tá? Deixa eu ver se eu coloco assim, fica mais claro meu rosto. Está tão escuro. Pronto. Densidade. Densidade é uma outra propriedade da matéria, né? Que propriedade é essa? É justamente a relação entre massa e volume, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho aí, ó, você tem um refrigerante fechado, dentro de um recipiente de plástico, né, de uma garrafa PET com água. Aí você vê aí, né, a diferença. Se você observar, você vai ver aqui, ó, que esse primeiro, tá? Esse primeiro aqui, ó, o primeiro, você vai ver que está acima. E esse segundo, você vai ver que está abaixo. Qual a diferença dos dois? Certo? O primeiro, a densidade do primeiro, dessa latinha do primeiro, a densidade da É lata do menor. primeiro, vai ser exatamente menor do que a densidade da água. E o segundo, a densidade da lata é maior do que a densidade da água. Isso quer dizer o seguinte, que toda substância, quando um fica dentro do outro, o que tiver menor densidade vai flutuar, vai estar mais acima. O que tiver maior densidade vai afundar, ou seja, vai ficar na parte de baixo. Então, se eu pegar, por exemplo, areia, água e isopor, quem é que vai ficar acima? Isopor. Areia. Isopor. 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 Areia Então, fica a areia embaixo. vai boiar, criatura de Deus. A areia vai ficar embaixo, o isopor vai ficar em cima. Não é isso? Então é assim que a gente consegue entender melhor a questão da densidade, tá? Aí antes de vir para cá, faltou colocar aqui a fórmula. Então é o seguinte, como é que eu vou entender melhor a densidade? Ó, densidade, vou colocar embaixo. Densidade é igual a relação entre massa e volume. Isso é a densidade, né? Então, vou colocar aqui. O que é densidade? A definição de densidade, né? É a relação ou a divisão, né? Entre a massa e o volume. Certo? Ou seja, eu dividi a massa pelo volume. Exemplo. Se eu disser que a massa, tá? A massa é igual a 2 gramas e o volume, tá? O volume, ele vai ser 10 ml. Aí eu pergunto, quem é a densidade? Tá? Quem é a densidade? O que é que você vai ter que fazer, ó? Densidade é massa sobre volume. Quem é que eu disse que era a massa? 2 gramas. Quem é que eu disse que é o volume? 10 ml.
Aí, quanto é 2 dividido por 10? Dá 0,2. Ou seja, a resposta vai ser 0,2 grama por ml. Essa seria a resposta da divisão da massa pelo volume. Alguma pergunta? Não. Não, tranquilo? Não. Ô, professor, Vamos lá. Diz. a professora mandou um link aqui da aula dela. Tá, Já acabou a sua aula. A minha aula não acaba nas 7h40, não? Não, é 7h30. É 7h30. É Tá, desculpa, 7h36 já. porque mudou o horário, eu ainda estou meio voando. Então a gente acaba aqui nossa aula, tá certo? E quando Tá bom. for próxima semana, nós continuamos. Tá certo. Gostaram?